Olá, aqui é a Maria Cristina Lopes, seja bem-vindo à terceira aula do workshop Psicologia da Dança. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana e que também traz muita curiosidade dentro da dança, que é sobre emoção. Como é que a emoção interfere na dança, o que isso tudo tem a ver, tá, com a dança. Então vai ser muito bacana ter você por aqui hoje e vamos a mais uma semana de workshop. Antes da gente iniciar, eu quero te lembrar que as inscrições para o curso completo vão iniciar amanhã. Então, esse curso completo é o curso Psicologia da Dança. Lembrando que vai ter certificado ao final. É um curso de 4 meses para bailarinos que querem começar a dar aula, professores de dança que querem, de alguma forma, melhorar suas aulas, para psicólogos que querem trabalhar com a dança e estudantes de psicologia que também querem trabalhar com a dança. Então a gente está fazendo o máximo para que essa seja a melhor turma de todas. Estamos fazendo mais aulas, apostilas bem bacanas, então vai ser ótimo te ter por aqui. Esse curso vai ser para todas as modalidades de dança, isso porque a gente tem uma visão bem científica de como a psicologia está inserida na dança. Então a gente vê estudos de diversas não só áreas da psicologia, mas também de modalidade de dança. Então vai desde hip hop, jazz, até o balé clássico, sapateado, enfim. Então, para todo mundo que trabalha com a dança, ou para qual modalidade de dança que você ama, esse curso é para você. Eu também tenho uma formação bem ampla. Eu fui formada pela PUC-Rio como psicóloga, e desde a faculdade até, enfim, nos dias de hoje eu tento ampliar muito o meu conhecimento. Então eu tenho cursos desde a área de recursos humanos até psicologia escolar, da psicologia escolar na infância, na adolescência, em neurociências, em psicologia cognitiva, na área de psicologia do esporte. Então o meu currículo acaba sendo bem amplo e eu acredito que o curso reflete muito isso, né? Então esse curso vai ser um curso bem amplo, que a gente vai estudar muito sobre diversas áreas. Eu também sou mestranda em Coimbra, na área de desenvolvimento humano, em Portugal. Então é mais uma coisa para agregar para o curso, porque eu acredito muito que a gente precisa estudar cada vez mais o desenvolvimento, não só também na infância, na adolescência, mas ao longo da vida, para a gente entender quem é essa pessoa que está dançando, que está na dança, e conseguir trazer o melhor possível para essa pessoa. Então acho que todas essas formações agregam muito para o curso, e eu acho que esse curso tem muito essa cara da minha formação, que é bem ampla, bem não só didática, mas bem científica também. Então eu tenho um pouco esse viés, tá? Eu quero passar informações que já foram muito bem estudadas, que tem um respaldo muito bacana. Então é mais ou menos isso que você vai encontrar no curso. Esse curso ele também fornece certificado ao final, seja você psicólogo, estudante, professor, não importa. Mas o bacana do curso não é você simplesmente passar por ele e ter o seu certificado ao final. O bacana é você se dedicar e se apropriar do conhecimento, se apropriar de tudo que está sendo passado. Então você unir esse conteúdo para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus objetivos. É isso que vai fazer a diferença. E eu sei que professores, psicólogos, enfim, não tem esse horário todos os dias da semana para estar estudando e acompanhando muito certinho o conteúdo. E o que eu quero não é que você simplesmente acompanhe e, enfim, receba esse certificado ao final. Eu quero que você se dedique, se aprofunde, esteja junto, né, desse conteúdo, se aproprie de tudo. Então é por isso que o curso dura 4 meses, mas você tem até 1 ano para finalizar, porque eu acredito que não é só assistir, não é só estar ali, você está realmente presente. Então é por isso que eu acredito que o tempo não pode ser uma desculpa para a gente não buscar os nossos objetivos. E é por isso também que eu coloco esse prazo, né, de 1 ano para a gente conseguir atingir não só os nossos sonhos,
mas conseguir investir nessa formação que eu acredito ser tão importante para a dança. Eu realmente acredito que a psicologia da dança é transformadora. E se só através desse workshop você tem alguma transformação, seja mental, de perceber a dança de uma maneira diferente, ou no seu trabalho, ou seja, só com algumas estratégias você já consegue ter uma transformação no seu trabalho, no seu dia a dia, eu acredito que o curso Psicologia da Dança vai ser muito bacana para você. Bom, e agora a gente precisa se dedicar a esse conteúdo que é tão interessante e que tantas pessoas têm curiosidade de entender, que é como que a emoção interfere na dança, como que a dança interfere na emoção, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E existe uma frase que eu acredito que ela ficou muito famosa no mundo do empreendedorismo, mas que ela faz total sentido no mundo da dança. Essa frase é: não compare o palco do outro com os seus bastidores. E essa frase faz total sentido para quem é bailarino, quem trabalha com a dança, certo? Porque é justamente isso que a gente faz. No mundo do empreendedorismo, ou não importa onde, é quase que uma metáfora. Para o bailarino não é, é exatamente isso que acontece. E para a gente entender como que isso acontece, ou por que isso acontece, ou qualquer coisa assim, a gente tem que entender primeiro o que é emoção e da onde ela surge, certo? Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu faço o que eu faço, tá? Então, para a gente entender por que a gente sente o que a gente sente, da onde surge essa emoção, a gente precisa entender primeiro o que é cognição, tá? Isso é um conceito da psicologia cognitiva, mas que também, de alguma outra forma, tem outros conceitos que estão relacionados em outras áreas da psicologia, tá bom? Então, esse conceito vai mudar um pouquinho, dependendo da linha que cada um segue, mas é basicamente isso, tá? A gente sente o que a gente sente por conta das cognições. As cognições são aquelas que vão dar fruto às emoções. Então, o que são as cognições, né? As cognições nada mais são do que pensamentos que passam pela nossa cabeça o dia inteiro. Algumas dessas cognições estão mais acessíveis que outras, então a gente consegue perceber o que está passando pela nossa cabeça, tá? Algumas outras cognições não são claras, elas não passam de uma forma tão consciente pela nossa mente, tá? Então essas cognições são as cognições que a gente chama de crenças. Então são crenças sobre o mundo ou nós mesmos. Então essas crenças não têm nada a ver com religião. Crenças nada mais são do que a gente crê, tá? Quais são as nossas... o que a gente acredita sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, o que você acha sobre você? O que você acha sobre o mundo? O que você acha sobre as pessoas? As pessoas são o quê? O mundo é o quê? Eu sou o quê? Então, essas são essas crenças que não são tão perceptíveis assim, tá? E existem as cognições que são mais fáceis de acessar. E são todas essas cognições, crenças e cognições mais fáceis de acessar, que fazem com que emoções brotem. Então, por exemplo, quando eu tenho medo de dar pirueta, por exemplo, que é algo muito comum no meio da dança, é porque existe alguma cognição por trás, algum pensamento por trás. Pode ser, por exemplo, um pensamento no sentido de eu não vou conseguir. Ou então um pensamento no sentido eu não sou boa o suficiente. Ou um pensamento no sentido as pessoas vão rir de mim. Ou o professor vai brigar comigo. O professor vai me reprovar se eu errar mais uma vez. Ou as pessoas vão ficar em cima de mim para que eu faça corretamente. Ou, enfim, acho que deu para entender um pouquinho da onde surge esse medo, né? É de alguma
frase ou alguma imagem que passa na nossa cabeça. Eu dei alguns exemplos de frases, mas algumas imagens podem ser justamente eu errando, ou eu caindo, ou as pessoas rindo, ou enfim, alguma imagem ou alguma frase que passa pela minha cabeça que me faz ter um medo, tá? Então, a mesma coisa acontece com um palco. Então, eu acredito que alguma coisa negativa vai suceder daquilo, tá? Então, muitas vezes é em relação a outra pessoa ou a mim mesmo, tá? Então, esse medo em relação às outras pessoas é: eu vou decepcionar as pessoas, ou as pessoas não vão gostar, ou as pessoas vão rir, tá? Ou então, relacionado a mim, esse medo relacionado a mim é: eu vou me decepcionar, eu vou não corresponder às minhas próprias expectativas, eu vou sentir vergonha. Então, esse medo vai estar relacionado ou a mim mesmo ou ao outro, tá? O outro pode ser o público de forma geral, pode ser aos meus pais, pode ser a colegas, pode ser a professores, não importa muito, tá? Cada um vai ter o seu tipo de cognição específica e principalmente para essas situações. Então a emoção tem tudo a ver com a dança, tá? Até porque dependendo do tipo de emoção, e o medo é um grande tipo de emoção nesse sentido, a gente se impede de tentar. E quando a gente se impede de tentar é o problema dentro da dança, porque para conseguir precisa de 1 bilhão de tentativas antes da primeira vitória, certo? Então é complicado isso quando a gente evita tentar ou evita se colocar em situações em que é possível que a gente se dê mal, tá? E na dança a gente precisa o tempo inteiro estar se colocando em situações que a gente pode se dar mal sim, tá? A gente finge que não, a gente finge que vai dar tudo certo, mas a verdade é que em muitos casos vai dar errado, tá? A gente cai do palco, a gente não consegue mesmo fazer a pirueta, a gente cai no chão, enfim, toda pessoa que já dançou sabe muito bem disso. Não vai dar certo sempre e a gente precisa lidar bem com isso. O bailarino precisa lidar bem com a derrota. É a principal coisa para uma pessoa dançar bem, lidar bem com a derrota, porque a derrota ela vai existir e vai fazer parte do processo da vitória, tá? Então, quando a gente compreende isso, fica tudo mais fácil. A questão aí para a sala de aula, por exemplo, é que existem duas coisas principais numa sala de aula que vai contra isso tudo que eu acabei de te falar. A primeira é que muitas vezes a gente se coloca para o aluno objetivos de muito longo prazo. Então, vamos supor, existe um aluno que tem um rendimento muito bom, ele está muito bem, obrigada, e a gente conversa com ele sobre a possibilidade de ir para um festival ou alguma coisa nesse sentido, algum desafio maior, tá? E é isso, acabou, tá? A gente fala isso para ele, mostra que ele precisa se esforçar e acabou. A gente não mostra um passo a passo para chegar lá. Claro que o passo a passo vai ser aula, sim, vai ser ensaio, sim. Porém, a gente só conversa sobre o objetivo final e não os mini objetivos do dia a dia. Então, o bailarino ou o aluno de dança, ele vai se colocar esse objetivo final como único objetivo. A gente não vai ter objetivos palpáveis, objetivos imediatos de curto prazo, de, por exemplo, conseguir fazer uma pirueta ou conseguir fazer aquele passo inicial da coreografia ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, muitas vezes o próprio professor não sabe colocar esse objetivo de curto prazo para o aluno. Ele já pensa, mas ele precisa melhorar tudo, então não tem como eu ter um objetivo de curto prazo. É claro que o aluno precisa melhorar tudo sim, a gente está falando de dança, de técnica, de uma coreografia que tem milhares de questões ali no meio. Mas quando a gente não trabalha com um objetivo,
É como se a gente desse a mesma atenção a tudo, tá? E a verdade é que às vezes tem uma coisa que ele precisa melhorar mais a curto prazo, tá? Então a questão de colocar um objetivo inicial de curto prazo não é no sentido de não dar atenção para mais nada, não é isso. Ele vai continuar fazendo a aula, ele vai continuar ensaiando normalmente. Mas quando ele tem um objetivo inicial, ele consegue dar uma atenção maior a determinada coisa. Quantas vezes a gente não falou para o aluno, olha, hoje a gente vai trabalhar o alongamento, ou então eu quero que você saia daqui com o pé mais alongado, ou qualquer coisa nesse sentido. E realmente ele se esforçou, fez aquele esforço a mais para aquilo. E ele atingiu um mini objetivo ao final da aula que talvez se você não tivesse colocado esse primeiro objetivo daquela aula, ele não teria conseguido, tá? Ele não teria se esforçado. A segunda situação dentro da sala de aula que está muito relacionada a isso, que eu falei com você, a questão de valorizar o rendimento. Ao invés do professor valorizar o esforço, ele valoriza o rendimento, ou seja, o resultado final, tá? Claro que valorizar o resultado final é maravilhoso, é essencial, e a gente não vai deixar de valorizar o resultado final quando o aluno realmente consegue atingir aquele objetivo, né? A gente não vai deixar de fazer isso. A questão é a gente valorizar também, e muito, o processo, tá? Por quê? Por que isso? Porque é o processo que vai permitir que ele chegue nesse objetivo final. Quando ele chegou no objetivo final, ele já alcançou aquilo, ele já conseguiu. Então, a gente não está valorizando o processo, a gente está valorizando só o resultado, tá? E muitas vezes, para cada objetivo, o processo vai ser um pouco diferente, mas o esforço vai estar ali, constante, tá? Então, quando a gente valoriza o esforço, a gente mostra para o aluno que é através daquilo que ele vai conseguir. Muitas vezes a gente, na verdade, pune o esforço. Então o aluno está ali tentando, não está conseguindo, está ali, está se esforçando e tal. E a gente fica irritado, a gente quer entrar no corpo do aluno e quer fazer por ele. Ou então o psicólogo, ele quer entender por que o aluno não está conseguindo. Na verdade, muitas vezes é só questão de tempo. É o corpo dele, é o cérebro dele, demora, tá? Para aprender algo novo, para o corpo assimilar. E a gente sabe disso. Todo mundo que está me assistindo sabe disso. Mas a questão é colocar isso em prática na nossa prática. Então a gente fala muito isso para o aluno, né? A gente fala, não, o corpo demora para assimilar. Mas na hora de ensinar, a gente também quer que vá o mais rápido possível e acaba punindo um pouco o esforço. Então a gente vai, não é assim, faz assado, então faz uma imitação do que ele está fazendo para ele perceber como está errado, mas isso acaba não ajudando muito, acaba sendo uma punição, acaba sendo essa imagem da chacota, né, da piada. Então eu sei que de forma nenhuma é o objetivo de ninguém, mas às vezes é o que o aluno entende. E os alunos e os bailarinos têm uma questão tão forte com o professor de aprovação, de aceitação, que é difícil algumas vezes precisar o que é o correto de fazer em determinado caso. Porque tem alunos que aceitam melhor uma correção mais corretinha, assim, mais certinha, na hora que é para ser feita, e tem outros que só vão lidar bem com a aprovação. E a rejeição, quando é uma correção muito certinha, eles entendem como uma rejeição e eles se fecham, tá? E como é que a gente vai lidar com a correção nesses casos? É claro que em alguns casos os alunos ou bailarinos, dependendo do caso, a gente vai precisar encaminhar para um psicólogo, tá? Porque podem ter muitas questões ali no meio para serem trabalhadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender como é que a gente vai trabalhar a curto prazo com eles. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente tentar trabalhar com o que o aluno consegue entregar pra gente. Não tem como a gente exigir que seja diferente, porque o aluno não vai entregar pra gente isso, tá? Então, o que a gente vai fazer é ir vendo
cada detalhe do que ele está fazendo diferente está sendo mais acertado e vai reforçar aquilo, vai mostrar que aquele pontinho ali está certo. Então, de repente, ele esticou um pouquinho mais o pé. Ah, que lindo! Seu pé, olha que maravilhoso, tá vendo? Ao invés de mostrar o que ele está errando. E existe uma técnica que, enfim, não é muito da psicologia, é mais de treinadores, dos coaches. Quando eu tô falando coaches, é de treinadores mesmo, de futebol, de basquete, enfim, dos Estados Unidos, que é uma técnica que não funciona para todo mundo, tá? Então, por isso que eu tô falando que não é muito científica, não é muito psicológica, que é pão, carne, pão. O que é o pão e o que é a carne? O pão é o elogio, a carne seria a parte mais bruta, que é da correção, e novamente o pão, que é o elogio. Então, por exemplo, você perceber duas coisas que ele está fazendo corretamente, uma coisa que você quer melhorar e usar o pão, carne, pão. Então você vai elogiar, depois você vai corrigir e depois elogiar. Então é algo que pode funcionar para essas pessoas que têm essa dificuldade de lidar com a correção. Então o seu foco principal vai ser o elogio, o reforço e não a punição, tá? Porque para essas pessoas a correção é entendida como uma punição, tá? Para outras pessoas não, e tá tudo bem. Cada aluno vai ter o seu perfil. Isso que é importante da gente ver. E esse perfil esse perfil emocional também, esse perfil de perceber a correção de alguma forma, de perceber o elogio de outra forma, é relacionado à emoção. Por quê? Justamente porque o nosso pensamento interfere nas emoções. São os pensamentos que, na verdade, produzem as emoções, tá? Então, se eu acredito que uma correção é, na verdade, uma punição, algo ruim, eu vou naturalmente acreditar que quando o professor me corrige, eu estou sendo punido, eu estou sendo rejeitado, tá? E quando eu acredito nisso, eu fico triste, frustrado, com medo de tentar de novo. Então, as estratégias da aula de hoje vão ser basicamente você conseguir entender esse perfil emocional de cada aluno, tá? Isso não é muito fácil, é preciso conhecer muito bem, ter muita experiência com cada aluno. Então, com um aluno novo não é muito possível entender. É preciso de uma base desse relacionamento do professor e do aluno para entender, tá? E quando o psicólogo ele está na escola, ele também pode auxiliar nessa compreensão desse aluno. Então, fazer uma avaliação da turma, dessa relação, e auxiliar o professor nesse sentido, tá? Então, as estratégias vão ser entender o seu aluno, usar melhor a estratégia de correção ou de reforço, tá? E principalmente oferecer esses desafios de curto prazo, tá? Que ele vai conseguir atingir no curto prazo, tá? Então, é claro que vão ter objetivos de longo prazo, mas os objetivos de curto prazo também são muito importantes, tá? E além disso, o que a gente deve fazer sempre para todas as turmas, bailarinos, não importa, é estimular o esforço e não o resultado. Quando o resultado vier, ótimo, você vai reforçar também, mas o principal é reforçar esse esforço, valorizar o esforço, tá? E hoje eu queria deixar vocês com mais um depoimento de uma aluna do curso. Ela ainda está na turma, então ela ainda está nesse processo de crescimento, de conhecimento, crescimento profissional. E ela é uma aluna, cada aluno tem o seu perfil, né? E essa aluna tem um perfil muito de batalhadora, vocês vão ver. Mas ela tem um perfil de uma pessoa muito batalhadora, que quer o tempo inteiro melhorar, não só profissionalmente, mas internamente como pessoa. Eu valorizo muito ela. Ela é uma ótima aluna, não só uma ótima aluna, mas uma ótima pessoa. Eu adoro ter pessoas assim comigo no curso, no workshop, enfim, pessoas que têm essa percepção de crescimento.
Então, essas pessoas que acreditam que é sempre possível melhorar, é sempre possível atingir mais coisas. E também as pessoas que lutam pelo seu sonho, né? Porque isso é muito difícil as pessoas acreditarem no sonho que têm e correrem atrás. E eu sou uma pessoa que valorizo muito isso. Então, eu acredito que se você também é uma pessoa assim, eu acredito que você vai gostar muito do depoimento dela. Vai ser muito bacana você ver esse depoimento. Eu acho que vai ser muito emocionante. Então, essa minha aluna é a Mel Valério. Ela é uma aluna especial por ter grandes sonhos, por sempre se esforçar para atingir eles. E amanhã a gente inicia as inscrições para o curso completo, tá? A gente ainda não terminou o workshop, então ainda vai ter mais uma aula e outros conteúdos, tá? Mas para quem já quiser iniciar o curso Psicologia da Dança, já vai poder iniciar amanhã. Lembrando, muito importante, que para os primeiros 8 alunos, ou seja, os primeiros 8 inscritos, a gente vai ter um ótimo bônus. E esse bônus, eu falei desde o início, que ia ser muito especial. Vai ser mais uma inscrição, tá? Então, vai ser uma inscrição no segundo curso, que é o curso Psicologia da Dança no Contexto Escolar. Então, é um curso de Psicologia da Dança focado nesse ambiente, nessa instituição, que é a escola de dança. Então, se você quer trabalhar em uma escola de dança ou está trabalhando em uma escola de dança, esse segundo curso pode ser muito bacana. Então, para os 8 primeiros que se inscreverem no curso Psicologia da Dança, vão receber ainda um segundo curso, que é o curso Psicologia da Dança no Contexto Escolar. Então, eu acredito que vai valer a pena, tá? Esse segundo curso você também pode completar em até um ano. Esse é um curso de 4 módulos, tá? Então, vão ser para os 8 primeiros e não para os 6 primeiros ou para os 10 primeiros, porque a gente utiliza uma plataforma externa. Então, nenhum curso agora está ficando no nosso próprio site, vai ser uma plataforma externa. E essa plataforma externa, ela só permite um número exato de inscrições, sem ser para os alunos que adquirirem. Então, realmente vão ser só para os 8 primeiros. Para os outros alunos que adquirirem, também vão receber o e-book Psicologia da Dança, que é um e-book que eu fiz com muito carinho, que eu acho que é muito importante para todos os professores, todos os psicólogos, tá? E se você quiser se juntar a mim, a Mel, a Giovana, a Cíntia, participa amanhã com a gente, tá? As inscrições vão ficar abertas por um pouco mais de uma semana. E amanhã você vai conseguir entrar nesses 8 primeiros, então fica bem atento ao horário inicial, tá? Para não perder isso. E eu sempre falei desde o início que o meu objetivo é traçar um caminho de acordo com o seu sonho. Então a gente tem um curso muito amplo para você conseguir fazer isso, mas a gente também vai ter consultorias individuais, então é basicamente um bate-papo para conseguir fazer com que o curso se adeque ao seu sonho. Então você pode ter um sonho muito específico ou muito amplo, não importa, eu vou te ajudar a chegar lá. Então eu vou te deixar com o depoimento da Mel, vale a pena conferir. E eu também vou te esperar amanhã para o início das inscrições. Um grandíssimo abraço e eu te espero lá. Olá, eu me chamo Melissa, sou aluna do curso de Psicologia da Dança da Maria Cristina Lopes. E eu estou aqui hoje para poder falar um pouquinho da minha trajetória em dança e poder falar assim das minhas expectativas frente a esse curso, como que eu conheci e o que ele trouxe para mim de satisfatório. Vamos lá, então em relação à minha vida, eu sou formada em dança, fiz 8 anos de balé e dança clássica, e no caso eu fiz mais 3 de técnico de dança no conservatório daqui da minha cidade, onde eu resido. E assim, desde quando eu entrei já era minha paixão. Sempre gostei de dançar e assim, fui cada vez mais me sentindo mais inspirada com o trabalho de dança e tudo mais. Aí ao longo do meu período de estudo, assim, mais ou menos na 7ª série, assim, senti algumas dificuldades,
porque eu sempre fui uma pessoa assim muito medrosa, não tinha uma autoestima assim muito elevada, então não tinha aquela coragem de fazer as coisas, sabe? Eu achava sempre que tudo era muito difícil, sempre era muito pessimista. Então, assim, eu senti um bloqueio muito grande na minha época do 7º ano, né, da dança e tal. E assim, isso veio a melhorar só depois que eu me formei, que eu passei pro técnico de dança. E aí, nesses 3 anos, foi um trabalho totalmente diferente, porque nesse curso a gente tinha a oportunidade de criar. E aí eu consegui trabalhar bem melhor tudo que eu tinha em mente, a minha criatividade eu consegui colocar nesse curso, porque quando a gente está naquele curso extensivo de dança, assim, quem trabalha com isso, quem já estudou sabe que são cursos que você não tem uma liberdade muito de criar, muitas aulas de improviso, então é tudo mais regradinho, né? Então, assim, no curso técnico eu senti uma diferença muito grande e para mim foi maravilhoso, foi uma forma até de eu melhorar esse meu lado, assim, fechado, né, assim, medo, né, aquele medo que eu tinha e tudo, eu consegui trabalhar isso da melhor forma, mas mesmo assim não foi aquele desprendimento, né, dessa parte da minha autoestima. Sempre fui assim muito, será que vai dar certo? Sempre tive muito problema com piruleta, será que eu vou conseguir? Não vai dar certo, eu sou muito ruim, sempre pensava desse jeito, né? E aí depois que eu me formei e tudo, já sabia que era realmente aquilo que eu queria, gostava muito de dança, então eu falei, não, agora eu vou entrar na área. E aí foi quando eu fiz eu fiz um concurso, e nesse concurso ele era de instrutora de dança. Em contrapartida, eu também fiz para a área da sala de aula, porque foi que eu tinha me formado. E aí passei, comecei a trabalhar como instrutora de dança. Foi muito bom o período que eu trabalhei, porque eu comecei a ganhar experiências e assim consegui colocar à prova tudo que eu tinha aprendido, né? E assim, como eu tinha aquela bagagem da parte da pedagogia, então me ajudou bastante na forma de lidar com os meus alunos e tudo mais e tal. E aí, por umas situações da vida, há uns anos atrás, eu tive que abrir mão dessa escola de dança, né? Que era na prefeitura até. Eu tive que sair e precisei mudar de área, indo totalmente para a sala de aula. E aí fiquei uns anos e senti assim uma imensa falta da dança, uma imensa. Tanto que comecei a passar por muitos momentos de estresse na sala de aula e sentia que faltava aquela minha motivação que eu tinha antes. E trabalhando diretamente com sala é motivador, porém é muito desgastante. E quem trabalha com dança, quem é bailarino, sabe o quanto a dança te dá um prazer, te devolve o prazer, a alegria, a animação. Então eu senti que faltava isso. E aí sobreveio um problema pra mim e tal, comecei a me cuidar e vi que eu tinha que retornar pra dança. Aí pesquisando, olhando em casa pelo computador, vendo Face e tal, me aparece lá, eu acho que era balé sem estresse. Falei, o que é isso? Falei assim, eu já tô estressada, né? Mas deixa eu ver, se é sem estresse eu vou ver alguma coisa que seja boa. Aí quando eu entrei e vi, eu falei, comecei a achar interessante. E aí participei do workshop da Maria Cristina e senti uma vontade imensa de conhecer muito mais sobre o universo da dança, a forma mais científica de trabalhar. E isso até para melhorar o meu trabalho, porque eu fiquei com aquela vontade de retornar para a dança urgentemente, porque é na dança que é o meu lugar. Então eu vi no curso uma possibilidade disso, de me reciclar no conhecimento com dança e ao mesmo tempo adquirir novas ideias para poder voltar a trabalhar da melhor maneira possível. E foi isso que, assim, no momento eu já tô no processo de trabalho, né? Vou começar agora e já tô com as minhas ideias a milhão. Eu não terminei o curso da Maria Cristina, tô no caminho do curso, só que o curso tem me ajudado muito. É um curso muito produtivo, tem muitas bases científicas, o qual você faz entender o trabalho como um todo, a dança como um mecanismo completo, que você consegue elevar o potencial do seu aluno, do seu bailarino e tudo mais. Então, assim, para vocês que querem trabalhar com dança, seja bailarino, seja um professor de dança, seja alguém que quer montar uma escola, esse é o curso ideal.